As perguntas de sempre. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. E Ele está feliz com vocês? Amém. Ô, gente, esse amém. Esse amém dá para melhorar, não é? Vamos tentar na próxima. Eu tenho uma palavra de Deus para repartir com vocês hoje. É lógico, qualquer porção da Escritura que a gente sentar para avaliar, meditar, sempre será a palavra de Deus, mas eu creio não apenas numa direção específica do Espírito Santo para um assunto, eu creio numa provisão de Deus, né, para derramar graça, para manifestar algo nos nossos corações, e eu estou muito feliz e empolgado de poder cooperar com Deus para aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 15. Mateus, capítulo 11, do verso 2 até o 15. O texto sagrado diz assim: quando João, uma referência aqui a João Batista, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa última expressão do verso 15, ela foi usada por Jesus algumas vezes, no Evangelho e nas cartas do livro do Apocalipse. Mas apesar de haver certa recorrência, ela não era usada o tempo todo. Mas sempre que era usada, era com o propósito de chamar a nossa atenção, de que o assunto não apenas é sensível, delicado, mas importante. E de que, se eu e você não tivermos a inclinação correta para entender o que ele está comunicando, evidentemente, nós perderíamos algo. Então, nós temos um episódio envolvendo a vida de um gigante espiritual, João Batista. Aquele de quem Cristo diz: não apareceu ninguém maior do que ele no reino de Deus. Mas João está vivendo um momento de fragilidade. Ele estava preso, diz a tradição, não a Escritura, que ele se encontrava preso na fortaleza de Maquerós. E aqui nós percebemos que João, ele está vivendo um certo momento de dúvida. Ele que afirmou categoricamente que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, agora está mandando perguntar: era o Senhor mesmo? Ou a gente comeu bola, errou e temos que esperar outro? Ou seja, ele é reconhecido por Jesus como aquele de quem foi predito nas Escrituras, que era o mensageiro que antecederia, que prepararia, o precursor, que abriria curso do caminho para Jesus, e agora ele está em dúvida sobre a principal mensagem da sua vida. Eu quero que a gente possa observar como Jesus lidou com toda essa situação. E o tema da minha mensagem hoje é como Deus nos vê. Há momentos em que eu e você podemos achar que a incredulidade pode atingir apenas quem nunca teve nenhum tipo de fé. Mas a verdade que eu vejo num texto como esse é que gigantes na fé, como João Batista, pessoas de grande conquista, relevantes no reino e na própria Escritura, eles muitas vezes vão passar por momentos onde a fé não apenas está sendo testada, mas ela se demonstra até um tanto quanto frágil. E a pergunta é: como Deus nos vê, como Ele lida conosco? Eu quero trabalhar esse assunto dentro desse texto, destacando aqui
3 tópicos. É a maneira como nós vamos construir e desenvolver o raciocínio. O primeiro deles, eu quero lembrar você daquilo que quase todo dia você já se lembra. Nós apresentamos algo que é inerente ao ser humano: fraqueza, fragilidade. E nós precisamos saber lidar com isso e como olhar para isso, assim como também entender como Deus o faz. Mas, em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que eu vou destacar aqui dos 2 lados da moeda. Se, por um lado, Jesus não deixa de chamar a atenção de João Batista, mandando os discípulos de volta, não só para relatar tudo que estão vendo, que era o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado sobre o Messias, Jesus também manda uma mensagem no nível pessoal. Diga a ele: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Tipo, não volte atrás agora. Não deixe a bola quicar nesse momento crucial da sua vida. Então, Jesus chama a atenção de João no nível pessoal. Mas quando ele vira para falar com a multidão a respeito de João Batista, ele não vai destacar nenhuma fraqueza. Ele vai destacar um quadro que a gente diria não é o quadro completo, mas é onde recai a ênfase maior. E esse é justamente, o terceiro tópico aqui da nossa conversa, onde Jesus colocou a ênfase. Se você me perguntar, João Batista era forte ou fraco, eu te diria os 2. Ele tanto demonstrou em certos momentos muita força, grandeza espiritual, mas teve momentos de fragilidade. Jesus vai lidar com as 2 coisas. Ele não ignora a fraqueza de João e ele corrige, mas faz isso no nível pessoal, não público. Na hora de falar publicamente, ele vai enfatizar o outro lado da moeda, e esse segundo, que é o que eu chamo do aspecto positivo, tem uma ênfase muito maior. Quando Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele não quer apenas deixar claro uma mensagem a respeito de João Batista. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. A Escritura, várias vezes, falam de coisas que foram escritas para nossa advertência, para nosso ensino. Então, João Batista é usado aqui para que princípios fossem comunicados a mim e a você. E quando Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, presta atenção, não ignore essas verdades. Ele não está apenas falando sobre João Batista. Ele quer que esse entendimento toque a mim e a você. Então, erros devem ser reconhecidos nas nossas vidas, trabalhados para que o estado de fragilidade nunca seja permanente, que ele possa ser uma situação, não uma condição, mas, ao mesmo tempo em que a gente reconhece isso, nós também precisamos entender que esses erros não devem nos definir. Nós não somos um momento de fragilidade, nós não somos um momento de tropeço. Existe um ditado que é aplicado dentro do futebol, que você não avalia um time por uma única partida. E muitas vezes a maneira como nós estamos nos olhando, ou achando que Deus está nos olhando, é sempre pela partida ruim, nunca pela partida boa. Então, eu gostaria que a gente considerasse algumas dessas coisas juntos. No ambiente tanto corporativo como do coach, se ouve muito hoje em dia a palavra crenças limitadoras. Ela criou até um certo desgaste. Mas, independente de como usam ou aplicam, a verdade é que quando você olha para as Escrituras, suas crenças determinam até onde você vai. Jesus chegou a dizer para a pessoa: seja feito conforme a sua fé. O que eu e você vamos experimentar não depende apenas do tamanho de Deus, do poder de Deus, mas tem muito a ver com como a nossa fé é processada. E nós precisamos ter cuidado com aquelas crenças que estabelecem limites na minha e na sua caminhada. Eu gosto sempre de repetir uma frase, que o entendimento errado te levará a uma crença errada, que por sua vez te leva a resultados errados ou ruins. Por outro lado, o entendimento correto, principalmente das Escrituras e dos princípios, ele te levará a um entendimento correto, que por sua vez te levará aos resultados corretos. Então, é importante que a gente entenda não apenas a perspectiva da doutrina, mas que isso trabalhe fé no nosso coração. Dito isso, eu quero começar por esse elemento da fraqueza humana. Nós temos aqui um exemplo dessa humanidade, da fragilidade de João Batista, na prisão ou na fortaleza de Maquerós. E a gente pode fazer um contraste entre o início e o fim do ministério de João. Eu falei que a mensagem da vida dele era anunciar, reconhecer e ser o precursor do Cristo. Olha o discurso registrado em João 1,
de 29 a 34. No dia seguinte, vendo que Jesus ia em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba, pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Como alguém apresenta uma mensagem tão contundente? Como um profeta de Deus, marcante na sua geração, com testemunho de uma visão extraordinária, vendo o Espírito descer, né, sobre o próprio Jesus em forma corpórea, como de pomba, termina perguntando: és tu mesmo aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? A verdade é que isso não é exclusividade de João Batista. Ele agora se encontra preso e cheio de dúvidas. E muitas vezes, alguns de nós estamos empolgados com a fé enquanto circunstâncias são favoráveis. Mas perdemos a empolgação quando momentos se tornam difíceis, e alguns deles têm o poder, já somos frágeis, mas alguns desses momentos têm o poder de nos quebrar um pouquinho mais. Agora, como eu disse, isso não é exclusividade de João Batista. Quando a Bíblia fala de Elias, outro gigante espiritual, em Tiago 5,17, a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu gosto de brincar que Elias parece a encarnação da bipolaridade na Bíblia. Você vê uma hora o cara fazer descer fogo do céu, uma nação cair de joelhos diante de Deus, gritando: só o Senhor é Deus. Uma das maiores cenas de avivamento você vai encontrar na Bíblia, na história. E daqui a pouco esse cara está lá no deserto dizendo para Deus: tira a minha vida, melhor me é morrer do que viver. Curioso é que ele só está lá no deserto, a caminho de uma caverna, onde ele está para entrar, porque Jezabel, a mulher de Acabe, ameaçou tirar a vida dele. E a Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Agora, a mesma Bíblia que registra que ele fugiu para salvar a vida, agora está dizendo para Deus: melhor me é morrer do que viver. Se eu sou Deus, falar para ele: volta lá que Jezabel resolve o seu problema. Ué. É justamente o que ela queria fazer, te ajudar com isso, tirar a sua vida. Agora, o cara foge para salvar a vida e agora diz que não quer viver. A verdade é que às vezes nem a gente se entende. Um dia a gente estava conversando e alguém falou: cara, não dá para entender as mulheres porque nem elas se entendem. Eu falei: é verdade, mas o mesmo vale para nós. Alguém falou: não, mas as mulheres são mais complexas. Eu falei: elas são mais honestas. A gente consegue botar um monte de camadas sobre algumas questões que estão do lado de dentro. Mas isso é inerente ao ser humano, gente. Agora, a gente ri quando chama o Elias de bipolar, mas a Bíblia diz que ele era semelhante a nós. Ou seja, farinha do mesmo saco. Sujeito aos mesmos sentimentos, altos e baixos. Olha a declaração do profeta Jeremias, no capítulo 20, verso 7 e 8. Ele está falando para Deus, ok? Vamos lembrar, isso é muito importante. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Traduzindo, Jeremias está dizendo para Deus: o que é que o Senhor aprontou comigo? Por que é que o Senhor azarou a minha vida dessa forma? Você vê homens de Deus que viveram experiências extraordinárias. Se você seguir os versos 14 a 18, na sequência de Jeremias 20, eu não vou ler aqui, o profeta chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento e mencionar que ele preferia ter sido um aborto do que estar vivo. Então, como homens tão produtivos no reino, tão eficientes, conseguem navegar por esses sentimentos tão distantes daqueles momentos, né, que nós temos gloriosos da sua vida? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1,8, ele diz: não queremos, irmãos, que vocês ignorem, que fiquem sem saber. Ou seja, ele está dizendo: não é algo que nós vamos esconder aqui, nós queremos que vocês saibam. Não queremos que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Né? Perder a empolgação de viver. Evidentemente, isso não significa planejar tirar a vida. Você não vê isso em Elias, né? E diz para Deus: faz o Senhor. Mas
Quando alguém diz perdeu esperança, e nós estamos falando de pessoas com um histórico marcante de produtividade, isso me leva a avaliar João Batista e dizer, na verdade, nós somos todo mundo farinha do mesmo saco. Agora, quais seriam as dúvidas de João Batista? O que o fez questionar se Jesus era mesmo o Cristo? Mestre Hernandes Dias Lopes, em seu comentário expositivo do Novo Testamento, ele elenca 4 possibilidades. Ele começa com 3 perguntas e uma afirmação final. Primeira, como conciliar as maravilhas que Jesus opera com a dolorosa situação que o atinge? A Bíblia diz que João ouviu dos milagres. A pergunta não é, o Senhor é mesmo Cristo, porque nós não estamos vendo milagre. Os milagres estavam acontecendo. O próprio Jesus, na hora de responder e mandar os discípulos de volta, diz, vão lá contar para ele o que é que vocês estão vendo. Os cegos vêm, os surdos ouvem, né? Paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o reino de Deus. A dúvida não é por falta de milagre. A dúvida é porque tem milagre para todo mundo, mas não tem para mim. Esse costuma ser um ponto que tem o poder de nos quebrar fortemente. Eu digo para as pessoas, não importa o assunto, a situação. Se nós estamos falando de provisão financeira, se nós estamos falando de qualquer outro assunto. Eu lembro quando era garoto e estava buscando o batismo no Espírito Santo. Eu dizia para a turma, gente, ruim não é você ir à frente, alguém orar e você ainda não ter recebido. Ruim é o da frente recebeu, o de trás recebeu, da direita recebeu, da esquerda receber. E você olhar para Deus com a cara de, só eu que não? Tipo, tem para todo mundo e não tem para mim? É muitas vezes esse tipo de questionamento que tem um poder maior de nos quebrar por dentro. Segunda pergunta. Como conciliar o silêncio de Jesus com a urgente necessidade do seu precursor? João Batista vem dando a maior moral para o Cristo. Agora ele é preso, Jesus não toca no assunto. Não faz nenhum movimento pró-libertação de João Batista. Não manda nenhuma mensagem específica para ele. João está se sentindo ignorado. Terceira ponderação, como conciliar a não intervenção de Jesus com a mensagem de juízo que ele anunciara sobre o Messias? Ele tem nas suas mãos a pá, ele vai limpar a eira, ele tem o machado, a árvore que não foi plantada será cortada, e ele vem anunciando algo que certamente gerou expectativas. Em quarto e último lugar, Hernandes Dias Lopes pondera a dúvida de João é alimentada não pelo calabouço, mas por expectativas não correspondidas. E sabe, ao longo das Escrituras você vai perceber o quão forte isso pode ser. O desabafo daqueles discípulos no caminho de Emaús para Jesus é, esperávamos que fosse eles, referindo ao Cristo, profeta, homem de Deus, com sinais, mas que agora tinha morrido. Esperávamos que fosse ele, que haveria de redimir a Israel. Né? É lógico que eles tinham uma expectativa de um molde de redenção a ser manifestado, que não foi suprido, não do jeito que eles imaginavam. Eles estavam esperando um Messias, no sentido físico, de um general de guerra, alguém que os libertasse do Império Romano, não entendiam, né, essa questão do reino de Deus sendo estabelecido no plano espiritual, não havia essa visão, e essa expectativa deixa um buraco, porque não foi preenchido. O próprio Elias, em 1 Reis 19:4, quando ele diz para Deus, tira a minha vida, melhor me é morrer do que viver, ele diz, porque eu não sou melhor do que meus pais. O que significa essa frase? Tipo, eu sou parte de uma geração que tentou ser melhor do que a anterior, e no final das contas, eu não consegui ser melhor do que ninguém. Expectativas não atendidas, elas tendem a alimentar e aumentar essa fragilidade. Destacada essa primeira parte, que a gente não precisa de muito tempo, que todos nós nos conhecemos muito bem, não precisamos de muito tempo para nos convencer. Eu quero falar do segundo aspecto agora, que é o que eu vou chamar de os dois lados da moeda. No verso 6 de Mateus 11, nós vimos que Jesus exortou a João Batista. E não apenas fala para os discípulos de João, né, mencionarem os milagres disso, mas ele diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isso significa o quê? Jesus não ignorou a falta ou a falha de João Batista. Ele também não ignora as nossas e nós não devemos ignorar. Eu não gosto do tipo de mensagem de consolo, é que você está errado, mas tudo bem, é assim. Não. Não está tudo bem e não precisa continuar sendo assim. Agora,
nós também precisamos entender que não está tudo arrasado ou perdido, porque estamos vivendo momentos de fragilidade. Ele, evidentemente, né, quer que nós enxerguemos aquilo que não estamos enxergando. Nossa dificuldade não é ver falha, porque a gente consegue ver o cisco no olho do irmão. Nossa dificuldade é ver as nossas, é ver a trave no nosso próprio olho. Então, muitas vezes, a dificuldade de enxergar onde estamos errando e falhando nos impede de estar no devido lugar de exposição para que Deus trabalhe. E o Senhor enxerga, Ele vai tocar no assunto, né? Salmo 19, 12 é algo que mexe comigo desde que eu era garoto. A pergunta feita pelo salmista é: quem há que possa discernir suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ele orava dizendo: Deus, me ajuda até naquilo que eu não estou conseguindo enxergar, que eu estou fazendo de errado. Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Mas Deus tem formas de trazer à tona o que está dentro de nós. E quando você vê o que Tiago, capítulo 1, verso 2, fala sobre as provações, é importante que a gente entenda isso. Deus não nos prova para saber quem nós somos. Ele já sabe. Ele é o Deus onisciente, Ele sabe tudo. Deus nos prova para que a gente saiba quem a gente é. Porque normalmente a gente não consegue entender isso. Mas Ele nunca vai trabalhar só essa questão. O mesmo Jesus, que diz em João 13, verso 37 e 38 para Pedro. Pedro diz: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade, lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. O Pedro está diante de um discurso de Jesus: um de vocês há de me trair. A maioria dos discípulos de Jesus se viu como um candidato potencial à falha. Porventura sou eu, porventura sou eu. Ou seja, cada um deles está dizendo: a mancada pode ser minha. Eu potencialmente tenho o risco de ser quem vai falhar. Pedro não faz em nenhum momento a pergunta: sou eu. A pergunta que Pedro faz antes das conversas com Jesus é para o João, que a Bíblia diz está coladinho com Jesus. E Pedro fala para ele: pergunta quem é. Esse pergunta quem é para mim, Pedro está dizendo: eu boto a mão no fogo por mim, por você, João, e por mais ninguém. Ou seja, qualquer um dos outros 10, tirando nós dois aqui, são suspeitos. Mas Pedro não se vê nesse risco. E ele ainda diz: por ti eu daria a minha vida. Eu não só não iria trair o Senhor, como eu morreria por você. Jesus disse: você morreria? Você está na iminência de descobrir que você vai me negar. Mas o mesmo Jesus que antecipou isso, vai dar depois a oportunidade a Pedro de afirmar por 3 vezes o seu amor. Vai dar a oportunidade a Pedro, né, de ouvir Jesus dizendo: segue-me, que foi o mesmo chamado do início. Nós precisamos entender que Deus tem uma dinâmica de lidar conosco. Logo no início do meu ministério, eu estava vivendo uma crise muito grande, que eu descrevo no meu livro, O Agir Invisível de Deus, depois de um acidente, sem entender nada do que está acontecendo, né, numa crise gigantesca. E eu lembro de ter ouvido uma mensagem, um homem de Deus, foi um mentor, me influenciou muito. Né? Já faz alguns poucos anos que ele partiu para a glória, o pastor Francisco, e eu nunca tinha ouvido um título tão estranho de mensagem. Mas ele leu esse texto falando sobre Pedro, e ele falou: e o tema da minha mensagem hoje é: qual foi a última vez que o galo cantou na sua vida? Eu falei: gente, que coisa estranha. Mas o pastor Francisco falou que o galo é aquele sinal, aquele alarme que Deus tem para expor aquelas fraquezas que normalmente nós não enxergamos. E como Deus usa momentos para trazer isso à tona. Mas nós falamos dos dois lados da moeda. Deus não vê somente nossos erros. Diante do mesmo Pedro que o havia negado, nós vemos Jesus dizendo depois para ele, João 21, 18 e 19, em verdade lhe digo que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. O mesmo chamado de antes. Chamado para o qual Pedro não se sentia mais apto. Né? Porque ele trombou, colidiu de frente com as suas limitações e agora está desacreditado. A Bíblia nos mostra que ele havia voltado a pescar. A Bíblia nos mostra que o anjo que aparece às mulheres no túmulo vazio de Jesus para anunciar a ressurreição diz assim: ide, anuncia aos discípulos e a Pedro. Pedro é o único mencionado por nome. Ué, se você fala só aos discípulos, Pedro está incluso. Mas porque Pedro provavelmente já não se vê mais como discípulo depois do que aprontou, Deus manda um recado específico: diga aos discípulos e a Pedro: eu vou adiante de vocês.
Aqui Jesus está falando com Pedro, que prometeu morrer e não entregou a promessa que fez. Né? Tenta defender Jesus, quando vê que Jesus não quer ser defendido, ele e todo mundo fugiram. Mas agora Jesus está falando sobre o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E diz, estenderás as mãos. Olhe para cá só um instante. Morte por crucificação. A forma de execução mais comum praticada pelo Império Romano naquela época, que crucificou incontáveis milhares de pessoas. Quando era garoto, achava que só Jesus e os 2 ladrões é que foram crucificados. Não sabia que isso era tão comum. E Jesus está dizendo, Pedro, quando você for mais velho, e aqui não é só idade cronológica, é maturidade, diferente de antes, que você mandava no seu próprio nariz, seguir o seu caminho, você vai se deixar ser conduzido, você vai ter morrido para você mesmo, você estará pronto para cumprir aquilo que até agora você não esteve. E eu gosto de ser que Deus tem essa capacidade de olhar não só as falhas do nosso passado, as limitações do presente, mas todo o nosso crescimento do futuro. Deus não é apenas otimista, né, de eu acredito que vai dar certo. Ele conhece o lugar aonde eu e você vamos chegar. E muitas vezes ele pode estar enfatizando virtudes a meu e a seu respeito, que ainda não são reais nesse momento, não se materializaram. Quando Deus chama Abraão de pai de multidões, o cara não tem nenhum filho. Mas Deus não mente. Deus está vendo algo que ainda não se materializou na vida de Abraão. E eu e você precisamos entender que Deus olha para mim e para você, nos avaliando não só pelos problemas lá de trás, nem pela limitação do momento, mas pela capacidade de enxergar aonde nós vamos. Mas enfatizando o outro lado da moeda, depois que Jesus despede os discípulos de João e agora vira para a multidão, a primeira pergunta que ele faz, o que é que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Essa ideia de uma cana que é balançada pelo vento fala de inconstância, instabilidade. Aliás, por que é que Jesus mudou o nome de Simão? Simão significa cana. Ele muda o nome para Pedro. Ele está dizendo, você vai deixar de ser essa pessoa instável, inconstante, e eu vejo que você desenvolverá constância. Agora, o que João Batista está vivendo nesse momento, não é justamente a inconstância? O cara que anunciou Jesus como Cristo, agora está perguntando, mas o Senhor é mesmo Cristo ou nós erramos? Só que Jesus pergunta, vocês saíram para ver um caniço? Ele diz, não. Um profeta? Não, é muito mais do que isso. E agora o Senhor começa a enfatizar virtudes de João Batista, e eu não sei você, mas isso me empolga. Ele não foca na volubilidade diante das adversidades. Ele simplesmente fala não só do que João já tinha feito, mas de coisas que certamente seriam resolvidas e tratadas diante de João. E a pergunta é, João Batista era fraco ou forte aos olhos de Deus? Os dois. Não dá para reconhecer um e ignorar outro. Agora, o que nós vamos ver em terceiro e último lugar é que dá para enfatizar mais a um do que a outro. Não apenas porque há uma diferença de intensidade, como também de recorrência nessas práticas, e há o fator mudança. Por exemplo, a Bíblia não manda a gente ignorar os problemas, mas ela nos exorta a não olhar só para eles. Lembra do que Paulo falou em Romanos 8,18? Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser manifesta. Ele não está negando que eu e você vamos passar por aflições, mas diz, não dá para comparar as aflições com a glória que nos aguarda. Segundo aos Coríntios 4, 17 e 18, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele continua e diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. De novo, a ideia não é ignorar os problemas, mas por que ele chama de leve e momentânea tribulação? Ele de um lado fala de leve tribulação, mas depois fala de peso de glória. O que está na mente do apóstolo aqui é a balança romana com os dois pratos. Ele diz, no prato da tribulação, o prato sobre, ela é leve, porque no prato da glória tem muito mais peso. E nós precisamos entender que isso não é ignorar um, né, a favor do outro e vice-versa, mas entender que algumas coisas vão pesar mais na balança do que outras. E alguns de nós precisamos parar de olhar só para as nossas limitações e erros.
Alguns estamos errando porque não enxergamos nenhuma limitação e erro e não estamos nos permitindo ser trabalhados. Mas outros empacamos porque a gente parece só enxergar aquilo e supervalorizar o prato das nossas falhas e limitações. E quando eu olho para as Escrituras, tem hora que você realmente precisa da macrovisão, porque senão você pode entrar naquela e dizer, isso aqui não está muito fiel. Por exemplo, você lembra do que a Bíblia diz em Gênesis 18, de 10 a 15? O próprio Senhor, o anjo do Senhor, acompanhado de outros 2 anjos, se manifesta, vai visitar Abraão na sua tenda. Ele diz, daqui a 1 ano, visitarei Sara e ela terá um filho. E a Bíblia diz que Sara, do outro lado da tenda, ouvindo, riu. E o Senhor pergunta, por que é que você riu? Ela diz, não ri. Gente, como é que alguém vai discutir com Deus? Eu fico pensando, já não é sábio a gente discutir com a mulher da gente, que na maioria das vezes parece estar certo. Agora com Deus, que nunca está errado. Agora a mulher riu porque não acreditou, ela pensa, isso é piada. Agora, como que Gênesis capítulo 11 fala a respeito de Sara? Olha comigo, Hebreus 11, verso 11. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Outro dia alguém falou, está mentindo, pastor. Eu falei, não, está mostrando uma mudança de entendimento, uma mudança de comportamento. E a Bíblia, em vez de enfatizar aquela mulher que primeiro reage com incredulidade, vai falar daquela que superou a incredulidade para entrar num lugar de fé. E Deus não faz questão nenhuma de rotular você por alguma coisa errada, em termos de limitação, diante da qual você ainda cresceria com o tempo e entraria num lugar completamente diferente. Quem está entendendo, diga amém. Mas vamos focar em terceiro e último lugar. Onde está a ênfase? A ênfase está no todo da vida de João Batista. Cristo não ignorou o aspecto negativo, bota o dedo na ferida, bem-aventurado aquele que não se escandaliza. Mas a ênfase maior é sobre o aspecto positivo. E de alguma forma nós podemos dizer que Deus que conhece a nossa estrutura sabe exatamente como lidar conosco. Quando você olha para as exortações que o Senhor Jesus faz em Apocalipse 2 e 3, em 7 cartas, as 7 igrejas de cidades diferentes da Ásia, você vai perceber que Jesus nunca começa corrigindo ninguém. Apocalipse 2, verso 2, primeira das cartas, carta à igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, teu labor, a tua perseverança. Suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. Os achaste mentirosos. Primeiro está falando de dedicação em 3 níveis. Conheço tuas obras, labor e perseverança. Eu falo que isso aqui é uma progressão. Obra já é indicativo. Labor, quando você está entrando no modo canseiro. Perseverança, é o que a gente, para os nossos dias, de vez em quando, lá em Curitiba, diz que é o último nível. É o modo sangue nos olhos, faca no dente. É quando você vai com ou sem vontade, simplesmente vão fazer e ponto final. Eles eram produtivos. E o Senhor está reconhecendo isso. Eram resilientes, suportaram provas pelo meu nome e não desfaleceram. Tinha um controle de qualidade na igreja. Ele diz, mas como ninguém é perfeito, tem uma parada aqui que nós temos que resolver. Vocês perderam o primeiro amor. Eu não vou ignorar isso. Eu vou chamar vocês ao arrependimento, à volta da prática das primeiras obras, porque se não arrepender vai dar ruim. Mas também tenho a favor de vocês, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Antes da repreensão, elogio primeiro, elogio depois. Nós, o povo latino, temos uma dificuldade enorme em lidar com o confronto. Porque, de alguma forma, nossa leitura emocional, cultural dos confrontos é que alguém está desaprovando quem nós somos e não o que nós fizemos. E, principalmente, nós que temos essa inclinação, precisamos entender que Deus, ciente dessa fraqueza, Ele primeiro levanta a bola, depois dá uma corrigida, depois levanta a bola de novo. Meu pastor, o pastor Eibe, chama isso de efeito sanduíche. E diz toda a correção é como um hambúrguer, que deveria ser servido no meio de uma metade de pão e a outra metade de pão. Falou, as 2 metades de pão são apreciação. O hambúrguer é a correção. Isso é algo que produz um resultado diferente até dentro de casa. Minha mulher me ajudou muito a entender isso. Eu sempre gostava da dieta cetogênica, da só o hambúrguer sem pão. Mas eu perguntei ao meu pastor, mas pelo menos a gente pode dar um hambúrguer triplo no meio. Quando você olha a maneira como Jesus lida, é evidente que Ele está deixando para nós um modelo, um exemplo.
Me deixa compartilhar algo com você que me deixou chocado. A Bíblia registra com clareza, com honestidade, o pecado de Davi. Mas você sabe que depois de mencionar isso, a Bíblia nunca mais vai repetir isso, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Não só não vai repetir, como nós temos um versículo, falando de 4 gerações depois. Está narrando o reinado do rei Abias, que é filho de Roboão, que é filho de Salomão, que é filho de Davi. Ou seja, nós já estamos na 4ª geração de um reinado, e Deus vai tocar no assunto de que Abias não foi tão crente como Davi. Olha como a Bíblia fala de Davi, mesmo depois do histórico do pecado cometido. 1 Reis, capítulo 15, verso 5. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. O que Deus honestamente está dizendo? Foi um deslize. Em todos os demais dias da sua vida, ele me honrou. E Deus se recusa a definir Davi por um dia de tropeço. Tropeço do qual houve arrependimento, tropeço do qual houve restauração. E nós precisamos entender isso. Quando chega o Novo Testamento, Davi é chamado de profeta por Jesus, em Mateus 22, 43, pelos apóstolos, Atos 2, 29 e 30. Ele foi denominado servo de Deus, em Atos 4, 25. Referido como alguém de cuja linhagem viria o próprio Cristo. O tabernáculo que ele levantou é o único que Deus menciona, querer de volta, e tem promessas de restauração. Ou seja, tudo aquilo que se fala a respeito de Davi é uma ênfase, não no que ele fez de errado, mas em tudo aquilo que ele fez de forma correta. Evidentemente que era melhor não ter pecado. Eu sempre digo que é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Mas nós precisamos entender como Deus nos vê. E que uma partida ruim não define o time aos olhos de Deus. Quando a gente considera essas coisas, acredito que existe estímulo no meu e no seu coração para viver a transformação e para entender como Deus nos vê. Há 2 personagens com seus papéis numa alegoria bíblica que não pode ser ignorada. 1 de João, capítulo 2, de 1 a 3, diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Esse tipo de mensagem não é para deixar a gente confortável com o erro. A ideia é não pecar. Ele diz, mas, se todavia, contudo, no entanto, apesar disso, ainda assim, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Diga comigo, advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Só que a Bíblia apresenta uma alegoria de um tribunal. Graças a Deus temos advogado. Mas, por outro lado, nós temos acusador. Apocalipse 12:10 diz, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Nessa alegoria desse tribunal, tem acusação, mas tem advogado. A pergunta é, o próprio Deus estabeleceu e não um advogado para mim e para você. Ele tem uma forma correta de olhar para mim e para você, sem ignorar os erros, sem fingir que eles não existem, sem nunca deixar de nos chamar a mudança e transformação, mas mesmo assim, para defender, não estou falando em termos de compensação, tudo que fazemos, mas nós precisamos entender aonde ele vai colocar a ênfase. Agora, qual é a maneira como eu e você estamos nos olhando e qual é a forma como eu e você estamos olhando para os outros no meio de uma comunidade de gente limitada como nós somos? Eu acredito que entender como Deus nos vê nos ensina a reproduzir seu modelo. Amós 3:3 pergunta, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Nós vamos andar com Deus, temos que estar de acordo com Deus. Efésios 5:1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Então, se Deus, sabemos como Deus nos vê, qual é a ênfase, a minha pergunta a você é, que direito você tem de se olhar de forma diferente? Se você quer andar com Deus nenhum. E a segunda pergunta é, que direito eu e você temos de olhar para os nossos irmãos de forma diferente? Nós precisamos ser parte de um ambiente que não tapa o sol com a peneira, reconhece as falhas e limitações, mas a gente acredita num evangelho de transformação progressiva, onde somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. E sabe, é precioso quando você olha para a vida de alguém
e percebe que ao longo dos anos há sinal de mudança. Nós já tivemos muitas conversas entre nossos irmãos a respeito de nosso pai que já está com o Senhor. Meu pai era um gênio, intelectualmente falando, era um homem dedicado a Deus e às Escrituras, mas apresentava limitações relacionais para nós, os filhos, que são inegáveis. Eu sei que aos 14 anos de idade, mamãe me ajudou a botar um filtro e olhar para ele com misericórdia e dó. Ela disse, olha, seu pai perdeu o pai dele, que se suicidou quando ele estava com 12 para 13 anos de idade, veio de uma família disfuncional, não teve nenhum modelo de como as coisas funcionam, ele não sabe exatamente como demonstrar amor, e mamãe tentava dizer, olha, a gente tem uma dinâmica diferente, mamãe beija, abraça vocês todo dia, papai não vai fazer isso o tempo todo. Na verdade, a gente tinha dificuldade até de corresponder, a gente dava um abraço e ficava duro que nem um cabo de vassoura. E quando começava a incomodar, se a gente não largasse logo, ele dava uns tapão nas costas, que é tipo, me larga, e aquilo chegava a doer, a gente largava mesmo. Mas ela dizia, seu pai ora por vocês todo dia. Não tem um dia sequer, a mamãe esquece de orar todo dia por vocês. Mas dentro da limitação dele, sabe, às vezes quando alguém consegue reprogramar um olhar, algo que eu consigo lembrar do meu pai é que ele tinha comportamentos que eu pensava, não condizia com a inteligência intelectual e espiritual dele. Mas o que é gostoso ver é que ao longo dos anos, das décadas, aquele homem foi mudando, 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 porque isso é o Evangelho, né? E o que ele faz com as nossas vidas. E nós precisamos aprender a nos unir a Deus e antecipar, enxergar mudanças, crescimento na vida das pessoas e saber como nos relacionar. Eu acredito que uma forma correta, né, de olhar para nós mesmos e para os outros muda completamente, não só a maneira de nos relacionarmos, mas de vivermos a vida cristã. Nós não podemos ignorar nossas falhas, nós não podemos nos conformar com elas, mas também não podemos deixar que elas nos definam. Em essência, é isso que eu senti da parte de Deus de trazer ao seu coração nessa manhã. E eu gostaria que a gente pudesse tirar um tempo para orar a respeito, né, dessas questões. Muitas vezes, Deus vai permitir que eu e você passemos algumas crises e que a gente descubra, como Pedro descobriu, que a gente não é tudo que a gente acha que é. Né? Em algum momento você vê Elias tendo resultado e achando que é o cara, para daqui a pouco dizer, eu não sou melhor do que meus pais. Você vê um Pedro dizendo para Jesus, ó, qualquer um aqui pode falhar com o Senhor. Eu morro por você. Eu fico tentando imaginar o olhar de Jesus para Pedro. Você morreria por mim? Jesus diz, ainda essa noite, tipo assim, não vai nem demorar. Você está prestes a descobrir que você não é tudo que você acha que você é. Eu posso te dizer que em mais de 3, quase 4 décadas aí de uma caminhada mais próxima com o Senhor e de vida no Espírito, eu já tive muita surpresa boa, mas já tive muita surpresa ruim. De momentos onde Deus começa a trazer à tona o que realmente está no coração, como a gente age, por que a gente age. E é desconfortável ter que lidar com isso. Dói o ego da gente, quebra a gente. Mas se Deus não expõe essas coisas, nós não podemos mudar. Mas curioso é imaginar como é que Deus vai falar de nós para os outros. O mesmo Deus que diz aí, bem-aventurado aquele que não escandaliza em mim, não deixa a bola quicar agora. Geração de antigamente dizia, não deixa a peteca cair. A nova nem sabe o que é peteca. Você vê que na hora de falar publicamente, Jesus se levanta e diz, João Batista é o cara. E ele não está sendo desonesto. Eu fico imaginando quando o acusador, o diabo, vai lá diante de Deus. É o que o livro de Jó diz. E Deus joga na cara de Satanás, viste meu servo Jó? Não há ninguém justo e íntegro como ele. O diabo pode estar tentando malhar a mim e a você. Mas você pode ter certeza, nós continuamos tendo um bom advogado. Nós continuamos tendo um Deus que olha para nós corretamente. Isso não significa que Jó era perfeito. Ele vai terminar o livro dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ele está reconhecendo, eu cresci, eu melhorei, como eu e você vamos crescer e melhorar. Gente, nós não estamos falando meramente de otimismo. Nós estamos falando de alinhamento com Deus. Isso precisa acontecer não apenas no nível da nossa mente, mas no nível do nosso coração.
Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs nessa manhã. Tua palavra foi apresentada de uma maneira bem genérica, generalizada. Só o Teu Espírito tem o poder de produzir aplicação personalizada, de acordo com o contexto de cada um de nós. Nós somos gratos porque o Senhor não ignora falhas que podem e precisam ser corrigidas e ajustadas. Mas nós somos gratos porque o Senhor não nos define a partir delas. O Senhor não apenas enxerga a transformação a ser vivenciada, como nos encoraja, faz declarações a respeito daquilo que vamos experimentar. E, Senhor, nós queremos alinhar o coração. Porque sempre que existe este desalinhamento na maneira como nos vemos e avaliamos. Nós vemos em pessoas e homens de Deus extraordinários, como Elias, Jeremias, João Batista, Paulo. Nós temos o risco de entrarmos num modo de sentimento que nos aprisiona, que nos trava, que nos sabota, que nos rouba. E nós queremos viver a transformação progressiva, sem viver, ó Deus, momentos onde simplesmente permitimos que tudo pare de avançar e funcionar. Nós queremos ter a sabedoria de conseguir, ó Deus, absorver os dois lados da moeda, não ignorar o que precisa ser mudado, continuar nos expondo à ação transformadora do Senhor, mas sem nos deixar definir por isso, sem nos deixar abater por isso. E nós suplicamos sabedoria do alto, ação pessoal do Teu Espírito, para que nós possamos, de fato, diante do espelho da Tua palavra, enxergar tudo aquilo que precisamos. Quem realmente somos, no sentido daquilo que ainda precisa ser mudado, mas quem também somos no Senhor, posicionalmente, a nossa identidade, o potencial de transformação. E nós oramos pela capacidade, não só de enxergar as duas coisas, mas de saber como o Senhor colocar a ênfase no aspecto que merece mais ênfase. Nós Te pedimos que possamos sair daqui com mais do que informação a ser digerida e processada. Que possamos sair desse lugar debaixo de uma descarga sobrenatural, da ação do Teu Espírito, da manifestação da Tua graça, da condução do Senhor, não só para entender e aplicar as verdades com sabedoria e entendimento espiritual, mas também guiados pelo Senhor. Oramos que o Teu conforto e o Teu consolo sejam derramados. Oramos que toda distorção da lente de como temos nos visto, que tem sido explorada pelo reino das trevas e até exagerado nas nossas próprias emoções, sofram interferência nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus e para